o que é o Looker Studio e como que ele funciona, tá? Se a gente para pensar na lógica da plataforma do Looker Studio, ela nada mais é, vamos colocar assim essa expressão, do que isso aqui, quer ver? Ó? Eu vou pegar aqui a caneta e vou desenhar aqui, qualquer coisa vocês me avisam aqui se está aparecendo bem aí, tá? Vamos lá, vou pegar aqui, ó, como funciona o Looker Studio. Vamos fazer um desenho aqui, ó, e aqui a gente representa, sei lá, alguns gráficos, né? Vamos representar aqui de uma forma bem simples e rápida para eu explicar para você o que de fato é o Looker Studio e como que ele funciona. Então, isso aqui é o Looker Studio. Então, como que a gente entende? Ó, Looker Studio, vamos colocar aqui. Sempre que você tiver dúvidas ou que, sei lá, alguém questionar, você precisar explicar o que é o Looker Studio, você pode usar essa expressão. Ela é uma ferramenta para você visualizar dados, tá? Trazendo esse contexto, a gente consegue entender o quê? Que é uma das ferramentas, e aquilo que eu sempre falo nos conteúdos, nos cursos, enfim, é que é uma das ferramentas mais democráticas que a gente tem no mercado. Por quê? A questão do acesso, que é muito facilitado, é gratuita, as integrações com as fontes de dados são bastante facilitadas, tá? E outra coisa, caso você ainda não saiba, o Looker Studio é uma ferramenta do Google. Tá bom? Do Google de visualização de dados, tá? Então é uma das ferramentas mais democráticas nesse sentido. Obviamente que sempre existem, para qualquer ferramenta, para qualquer assunto que a gente vá tratar, existem vários níveis que a gente consegue chegar e consegue aprofundar nessas ferramentas, tá? Mas no contexto geral e comparado principalmente a outras soluções que se propõem a fazer se propõe a cumprir um objetivo parecido, né, com o do Looker Studio, ela é sim uma das mais democráticas e uma das mais fáceis da gente lidar com tudo isso, tá bom? Uma vez que a gente entende que o Looker Studio é uma ferramenta de visualização de dados, a gente auto-entende, vamos dizer assim, de que a gente precisa de ter esses dados em algum lugar para que a gente consiga depois, então, visualizar eles no Looker Studio, tá? Então, isso é o que a gente chama de um servidor, né? Daí a gente vai escrever aqui, ó. Isso aqui são os bancos de dados. Eles podem ser de vários formatos, de várias fontes diferentes, tá? Então, basicamente, o que a gente faz no Looker Studio é fazer uma conexão. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui, ó. A gente pega aqui, ó, as informações que estão nesse banco de dados e a gente conecta elas com o Looker Studio para que a gente consiga visualizar. Normalmente um banco de dados, o formato de dados dele é meio bagunçado, né? Esse banco de dados aqui, ó, para ficar bem mais fácil de você entender, ele poderia ser, por exemplo, um Google Planilhas, tá? Isso aqui, vamos colocar assim, ó, banco de dados. A gente pode utilizar o Google Planilhas entre várias aspas, tá? Entenda isso. Entre várias aspas, como se fosse um banco de dados. Por quê? Porque lá a gente coloca tabelas, né? A gente pode estruturar as tabelas lá no Google Planilhas e facilmente, lembra que eu falei que o Looker Studio ele é uma ferramenta do Google, então assim, essas plataformas do Google, né? O próprio Google Planilhas, Google Ads, Google Analytics, enfim, YouTube, elas têm uma integração que a gente chama de integração nativa. Você dá um clique, dá a permissão ali para fazer o login pela sua conta e aí você já tem essa integração funcionando de uma forma muito bacana, muito interessante e muito facilitada também. Então, se a gente utiliza um Google Planilhas da vida como banco de dados, e aí deixa eu até trazer para cá, ó, deixa eu só abrir aqui alguma planilha para exemplificar, para você ver a diferença que é da gente visualizar a informação no banco de dados. Lembra que a gente está fazendo entre várias aspas aqui, né? Utilizando a planilha como banco de dados. Mas a gente já vai conseguir ter uma noção aqui, ó, de como que funcionam justamente esses dois formatos, tá? Deixa eu só puxar para cá, porque depois eu vou mostrar para você isso aqui. Então, olha só. Se a gente fosse comparar, né, fazer essa analogia de banco de dados aqui no Google Planilhas,
o que a gente tem aqui? A gente tem algumas colunas, né? A gente tem algumas colunas, cada uma dessas colunas aqui, ela representa um campo. O que é um campo? É uma informação, né? Um tipo de informação que eu posso ter dentro desse banco de dados. E aí, a gente tem várias informações, ou seja, várias linhas aqui que foram inseridas, ó, e que se a gente tenta muitas vezes fazer uma análise aqui, fica muito mais complexo, muito mais complicado da gente conseguir ter clareza sobre o que a gente está analisando, o que essas informações querem dizer para a gente, por mais que a gente utilize, sei lá, recursos como filtros ou até mesmo a inserção de próprios gráficos que a gente consegue fazer nas planilhas. E aí, eu não sei se você já tem uma certa familiaridade com planilha, seja com Excel ou aqui com Google Planilhas, enfim. A gente consegue, é uma ferramenta muito versátil, sim, a gente consegue fazer várias coisas aqui. Mas não se compara a você trazer, por exemplo, um banco de dados, né, entre aspas, de novo, reforçando, como esse, para uma visualização assim, olha só, onde você tem exatamente aquilo que você quer ver, você tem dinâmica, né, de escolher períodos, enfim, diferentes formas de você visualizar, além dos próprios gráficos, que já automaticamente na sua cabeça já deixam muito mais claro o que aquela informação representa, tá? Então isso aqui que você está vendo aqui, ó, é o projeto que a gente desenvolve no nosso treinamento, depois eu vou falar mais sobre ele, mas você consegue saber que isso aqui está vindo de, né, uma grande parte aqui, essa parte do MetaAds aqui está vindo de planilha do Google também. Então, olha a diferença que é você analisar uma planilha ou tentar, né, fazer uma análise numa planilha assim, do que você fazer em um dashboard, em um relatório mais estruturado aqui no Looker Studio. Então, quando a gente fala sobre você pegar essa estrutura bruta e trazer para o Looker Studio, o principal benefício justamente é esse, é você conseguir ter essa clareza na hora de olhar para as informações que você precisa olhar, para depois extrair os insights e então tomar alguma decisão, alguma ação a partir disso.